Hello, my dear friend, how are you? You okay? Espero que sim. Pois então, veja só, você programou as suas férias, você juntou uma graninha, comprou dólar, você foi lá no consulado americano, aliás, você foi na Polícia Federal, tirou o passaporte, foi no consulado americano, levou uma cacetada de documentos e tudo mais e finalmente conseguiu o seu visto para entrar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você precisa de visto, né, antecipadamente, né, para chegar lá, para ir até lá e tudo mais, para chegar lá. Na Inglaterra, no Reino Unido, você não precisa, você vai chegar lá. Só que em ambos os casos, a surpresa vai estar, ou a parte boa da viagem vai estar quando você exatamente chegar lá. Só que para chegar lá você vai ter que passar por um cara tipo esse aqui, que são os caras da alfândega e da imigração de ambos os países. Na Inglaterra você chega fácil, mas lá você vai definir se você vai entrar ou não. Tá? E nos Estados Unidos também você não chega tão fácil, mas é lá que você vai definir se vai entrar ou não, certo? Veja bem, esse vídeo não tem a intenção de fazer terrorismo, esse vídeo não é de um agente de viagens, é um cara que tem experiência, que já passou 3 vezes por esse tipo de procedimento, que já entrou pra salinha por causa de uma bobeira que depois eu vou contar pra você, e que conhece uma porção de gente que já viajou e passou alguns perrengues e outros que não passaram. Na realidade, assim, 95%, 94%, 97%, sei lá, das pessoas não passaram perrengue, mas as que passaram não esquecem, por isso se prepare, porque aqui estão as 10 perguntas mais frequentes na imigração, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, ok? Do UK, beleza? Antes de a gente começar, por favor, já deixa aí, faz aí a sua inscriçãozinha, caso você seja novo no canal, não tenha feito ainda. Se fizer a inscrição, clicando no botãozinho de baixo, também ativa a notificação para mais novidades que eu tenho para fazer para você, assim como dê já o seu joinha, por favor, e se quiser tirar qualquer dúvida comigo, fazer crítica, dar sugestões para os novos vídeos que são sempre muito bem-vindos, por favor, no WhatsApp 489-8835-8665. Eu vou dar tanto perguntas para vocês quanto sugestões de respostas e vou também fazer alguns comentáriozinhos, é bem curtinho, tá? Para que você possa então entrar de boa em qualquer lugar que você for, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, beleza? E essas perguntas são comuns para eles, afinal de contas é o que as pessoas, o que esses caras que são pagos para isso querem realmente saber, certo? E principalmente agora na América, tanto quanto na Europa, com esses adventos aí de terrorismo e coisa e tal, que são, infelizmente, que acontecem, então o rigor é maior. Então comigo, a gente começa na primeira delas, é o seguinte, o cara vai pedir naturalmente, can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Tranquilo. Eu coloquei em amarelinho aqui a palavra-chave, caso a sua compreensão não seja muito legal. Pense sempre, tá, em abrir o seu ouvidinho. Esse não é um lugar de você praticar o seu inglês, não é a primeira pessoa na América com quem você deve praticar o seu inglês, tão pouco improvisar o seu inglês. Você tem que dar respostas curtas e objetivas e fundamentalmente respostas verdadeiras e honestas, tá certo? Então, se você não entendeu bem o que o cara falou, fica ligadinho na palavra passport e de primeira já fala pro cara, chega pro cara e diz, sure, here it is. Ou não fala nada, entrega para ele, ponto. Mas se quiser dizer sim, aqui está, sure, here it is. Can I see your passport, please? Your passport, please? Sure, here it is. Ok? Simples assim. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, how long are you staying here? How long are you staying here? Quanto tempo você vai ficar aqui? Bom, how long é a pergunta, né, são as expressões de perguntas que vão falar de tempo. Então, se você entender o how long, ele só vai querer saber o quanto tempo você vai ficar lá. How long are you staying here? Quanto tempo você vai ficar? Bom, você deve ter recebido para os Estados Unidos uma folhinha lá que deve ter declarado essas coisas. Por favor, assim como lá na entrevista, no caso dos Estados Unidos, você declarou quanto tempo gostaria de ficar. Então não é hora de mudar de ideia. Você já deve ter decorado quantos dias você vai ficar exatamente lá. E mesmo que você queira ficar mais tempo, se você tiver essa intenção, bom, coloque aquilo que você já declarou, sem invenção. Simplesmente você coloca lá 15 days, that's it. 15 days and that's it, né? 15 days, 15 dias e acabou. E outra coisa, por favor, não troque 15 por 50. Cuidado na pronúncia, tá? Dos números do 13 ao 19, assim como dos números do 30 ao 90. Então, dos 13 ao 19, 15, tá, a sílaba tônica está no teen, exagere para o cara poder entender você. E assim como a sílaba tônica do 30 ao 90 está na primeira sílaba, por isso 30, 50, 70, coisas do tipo, tá certo? Por favor, isso é fundamental, é um númerozinho. E foi por causa de um número, depois eu explico por quê, que eu fui para tal da salinha, é um número ridículo, mas vamos chegar lá. Próxima pergunta então. Where are you coming from? Where are you coming from?
Where are you coming from? Ele não, veja, ele já sabe que você é brasileiro, ele quer saber de onde você está vindo, certo? Porque você pode ser brasileiro e não está vindo do Brasil, você pode estar vindo morar em outro lugar, por exemplo, mas ele quer saber de onde você saiu, tá tudo certo? Resposta curta e simples, Florianópolis, Brasil, that's it. Florianópolis, Brasil, não precisa dizer I'm coming from, não, vai lá, solta lá. Ele não está a fim de conversar, ele tem uma tripa de gente para falar ao longo do dia, ele pode não estar no bom dia, pode ser um dia complicado. Veja que esse cara não trabalha com coisas legais, ele não está ali para dar as boas-vindas, ele está ali para verificar quem acredita dentro da política de segurança americana ou britânica, quem oferece segurança para entrar no país, ou seja, quem também não quer ir para lá para ficar, porque eles não querem imigrantes, tá certo? Então essas perguntas são justamente para causar uma certa pressão em você, e aí a fórmula é relaxe, porque se você não deve, não teme, mas é para causar pressão, para que você então caia em contradição, ou comece a balbuciar, ou comece a gaguejar, o que seja, tá certo? Então relaxa e dá a resposta curtinha, espera para a próxima. E outra, pode ser que ele não pergunte nada disso, ou melhor, algumas dessas, não as 10, então esteja preparado para as 10, para que você possa responder 1, 2, 3, 4, 5, ou até mesmo as 10. Fechado? Seguindo a próxima então aqui, ó. What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua viagem? Por que você está lá? Você está lá para quê? Você está, tudo bem, se você está, você pode responder, I'm on vacation, I'm on vacation. Eu estou em férias, não vai dizer, eu vou nos parques da Disney porque eu adoro, sempre sonhei com isso, eu vou para a Califórnia surfar. Nada, simplesmente I'm on vacation. Tá, negócios, I'm on business. Tá de férias, I'm on vacation. Não precisa dizer que vai visitar, ou pode até falar, vou visitar pessoas. Eu acho que não é necessário visitar pessoas, dizer que vai visitar pessoas. A não ser que seja os seus pais, e você vai explicar, ó, I'm going to visit my parents who live here. Vou visitar meus pais que vivem aqui. Mas quanto menos falar, melhor, certo? Então, I'm on vacation, você pode estar visitando eles, está de férias, ou simplesmente você está on business, beleza? A negócios. Fechado? Próxima, chegamos lá então, agora na quinta. Where you be staying? Where will be staying? Where you be staying? Pergunta where, já coloca onde, né? E stay é onde você vai ficar, né? A primeira lá foi how long you be staying? How long are you staying? Mas aqui é where you be staying? Onde você vai ficar? Essa aqui é muito simples, que você veja, se você vai ficar 15 dias, você deve ter hospedagem programada, pelo menos, tá? Para 15 dias. Então você deve ter um voucherzinho. Se você pegou um Airbnb, por exemplo, se você pegou um hostel, não tem problema nenhum ficar em hostel, que é muito mais barato. Se pegou um hotel, tá? Então, até mesmo se você for ficar numa casa de uma pessoa. Só que se for ficar numa casa de uma pessoa, você vai ter que dar o telefone dela, de repente os caras vão querer saber se de fato a pessoa vai tá te esperando, coisa do tipo. Mas se vai ficar em outra coisa, pega lá o papelzinho que está impresso do voucher, porque o endereço do hotel você já deve ter colocado na fichinha lá que você recebe dentro do avião, tá? Então, já coloca lá, tá aqui o voucher aqui, ó, tá aqui onde eu vou ficar, tá aqui o pagamento, tá aqui a reserva, tá aqui tudo. Então, acabou o problema. Where you staying? Where you be staying? Ou fala o nome lá, at Victoria's Hotel, tá aqui o voucher, pode olhar, acabou. Acabado. Essa aqui passou batido e essa pergunta é muito importante, porque dá segurança para os caras que você realmente está lá, ou de férias, on vacation, or on business, beleza? Próxima pergunta então, where is your final destination? Where is your final destination? Bom, qual o seu destino final? Porque você pode estar, por exemplo, se chegar nos Estados Unidos, você pode estar chegando por Orlando, está chegando pela Geórgia, no aeroporto de me faltou o termo, tá? Lá no sul também, ou na Flórida, você pode estar chegando pela Califórnia, ou em Washington, tá? Que foi o meu primeiro voo. E o que acontece é o seguinte, você tem que dizer que você pode estar chegando ali para pegar uma conexão para ir para outro lugar. Então, estou indo para a Europa, ok, se por acaso o seu voo for com escala ali. Então fala exatamente onde você vai terminar, onde você vai chegar. Se é para lá mesmo, simplesmente, ok, New York City, that's it. Ok? Where is your final destination? New York City. Tá? É a Geórgia mesmo, que eu estava falando do aeroporto da Geórgia. Esqueci o nome do lugar, enfim, não importa. Tá? Seguindo então, vamos lá na pergunta número 7. What do you do? What do you do? Não explique o que você faz. Ele pode perguntar what's your job? What's your occupation? What do you do for a living? Ou simplesmente what do you do? Ok? O que você faz na vida? Vai lá e coloca, ó. I'm a teacher, that's it. Então, I'm a blá 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 e acabou. Simplesmente fala isso, beleza? Simplesmente diz o que você faz de verdade para acabar de conversa, tá? Para não ter mais conversinha depois. Mas ainda, próxima pergunta número 8. Have you been to the US before? Have you been to the US before? Ele pode também perguntar, have you ever been to the US? Have you ever been to the US? Ou você já esteve nos Estados Unidos, como have you been to the US before? Ou ainda eles podem fazer uma pergunta, when was your last trip
to the US? Or when was your last trip to England? Tá? Então eles podem querer plantar verde para colher maduro. Como foi ou quando foi a sua última vinda para cá? Se você nunca foi, beleza. Se você foi, você vai dizer, porque os dados estão lá no computador, então você não vai poder mentir. Então, ele perguntando, have you been to the US before? Você fala, no, never, or yes, yes, I had. Ok? Yes, I have. Pronto. Yes, no, never, or yes, I have. Tá? Sim, já estive, ou não, não estive. Não, não estive, sim, já estive. Simples assim, de verdade, falando com honestidade, certo? Porque os registros estão todos lá, e não esqueça que todos os seus dados foram dados lá na primeira entrevista para tirar o visto, para chegar lá. Beleza? Vamos chegando na pergunta número 9. Are you traveling alone? Are you traveling alone? Are you traveling by yourself? Veja, você pode estar na fila separado dos seus amigos, separado da sua família, se é da sua esposa, do seu irmão, que seja. Então você dá real pro cara, entendeu? Porque depois o cara vai ver você lá conversando com ele, pô, não vai entender, pô, como é que você está dizendo que você está sozinho e que você está conversando com uma pessoa? Você até pode fazer amizade, mas observe que uma vez eu fiquei junto num voo, depois eu vou dar minha experiência aqui, mas com um cara que simplesmente falou que não era casado, e o cara foi para a salinha porque havia a marquinha da aliança dele do sol, de bronzeado do sol, e os caras simplesmente encasquetaram com ele porque ele falou que não era casado na hora. Talvez não fosse no registro, mas ele tinha marca de aliança. Simples assim. O cara passou um perrengaço para poder se livrar daquele monte de gente perguntando coisa para ele. E o pior, se você cai na salinha e não sabe falar inglês, aí então reza para poder ter ajuda de, sei lá, de alguém da companhia aérea, enfim, porque aí o bicho pega, assim como pegou para mim. Mas vamos lá, então, a nossa aqui, a pergunta número 9. Are you traveling alone by yourself? Yes, I am. Sim, eu estou sozinho. Não, I'm traveling with my family, or I'm traveling with my wife, I'm traveling with my... quem seja. Simplesmente simples assim, sem muita conversinha, sem dar explicação, beleza? E para fechar então, how much currency are you carrying? How much currency are you carrying? Foi aqui que eu caí, porque quando na ocasião eu tinha $2.000 e na hora eu estava na pressão, eu fiquei nervoso, de bobeira, não estava devendo nada para ninguém, mas o cara perguntou, how much currency? E tá aqui a palavrinha currency como sendo grana, tá? Quanto você está carregando no seu bolso, não importa se você tem um cartão de crédito, não interessa isso, ele quer saber quanto dinheiro você tem ali consigo, tá? Porque até $10.000 você pode entrar, mais do que isso você não pode entrar, a não ser que declare esse valor, tá? Mas, how much currency are you carrying? Quando o cara perguntou isso para mim, eu saquei que era de grana que ele estava falando, e eu falei, 200, nem falei dólares, falei 200, ok, please come here. Ah, 200 então, tá, $200, então vem cá. Daí eu fui para a salinha, foi um perrengaço, eles abriram todas as minhas malas, me fizeram 500 mil perguntas. Não fosse uma santa da companhia aérea lá que tivesse que interveio ao meu favor, eu estava, sei lá, voltando para o Brasil e tendo gasto toda uma passagem, visto uma opção de coisa, por simplesmente não ter sabido dizer $2.000, $2,000. Se você, então, não precisa estar levando um monte de grana, não precisa levar um monte de grana, mas simplesmente fala $1,000, that's it. Ele não quer saber se você tem cartão de crédito, não precisa mostrar que tem cartão de crédito, então simplesmente fala quanto você tem ali no seu bolso, e sem mentir novamente, beleza? Chegamos ao final então, amigão, a última delas que você quer um bônus é o seguinte, pode acontecer do cara falar assim, do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Ou seja, alguma coisa que você não falou, que ele não perguntou também, porque daqui a pouco aparece alguma coisa na sua mala e tudo mais, você não falou nada, certo? E a resposta, no, not at all. Not at all, or no, I don't, not at all. Absolutamente. Então, não tenho nada, not at all. Do you have anything to declare? Not at all. Mas você sim, você tem para fazer. Por favor, coloca o seu comentário aqui. Se esse vídeo foi uma porcaria, você falou, tudo bem, foi uma porcaria. Se foi legal, se ajudou, foi legal. Coloca para mim, me dá sugestões, faz perguntas, faz críticas, adoro críticas. Você me ajuda muito a crescer, tá legal? Thank you so much for watching this video one more time. See you next time. Bye bye. Now, friend.